Olha só, nós estamos aqui em setembro de 2022 e nós estamos gravando esse vídeo para contar um pouco da história, porque exatamente nesse mês, no dia 11, fez 20 anos a primeira vez que eu pisei aqui em Araguaína. E é uma história muito interessante que eu acho que pode servir de orientação ou inspiração para algumas pessoas. Eu dou aula há muitos anos e eu sempre falo que a gente precisa ter propósitos e desafios. Então, exatamente em julho de 2002, há 20 anos atrás, me chegou um convite, na época era o secretário Dr. Eduardo Medrado, um convite lá na minha região, em São Paulo, na Santa Casa, que precisava de cirurgião de cabeça e pescoço aqui em Araguaína. Aquilo nem fazia parte da minha ideia, porque eu nunca tinha ouvido falar de Araguaína, já tinha ouvido falar do Tocantins, mas para mim ainda era uma região muito distante, um estado muito distante. Mas aquilo soou muito bem na minha cabeça. Naquela ocasião eu liguei para o médico que estava fazendo essa organização, na realidade estava montando o serviço de oncologia, o primeiro serviço de oncologia do estado do Tocantins, aqui em Araguaína, que era o Dr. Nader, que eu me lembro como se fosse hoje. E nessa ligação, até hoje eu brinco com ele, que fez uma propaganda muito grande da cidade. Em julho eu já me organizei para vir para cá, que foi em setembro, então precisei de um prazo de 2 meses para organizar minha vida lá. E aí em setembro, vindo para cá, eu parei em Palmas, porque eu tinha um conhecido em Palmas, era um voo, que eu não sei se todo mundo lembra, o voo saía de Brasília, parava em Palmas, vinha até Araguaína e voltava. Então eu parei em Palmas e fiquei lá para conhecer a cidade. E lá em Palmas, nunca me encantou a cidade, por algum motivo que eu não sei te dizer, hoje eu compreendo bem que era propósito de Deus para as nossas vidas. Em Palmas fui apresentado e de lá eu peguei uma van. Quem é dessa época de 2002, a estrada que vinha de Araguaína a Palmas, era uma estrada muito ruim, um acesso muito complicado e para mim que estava vindo de São Paulo, mais complicado ainda. Então eu vim de lá para cá na van, sem ar-condicionado, um calorão e um poeirão, época de setembro, época mais quente aqui. Quando eu cheguei aqui por volta de 12:30, me encaminharam para o melhor hotel. Eu perguntei na van onde que estava o hotel perto do hospital. E é um hotel que não existe mais, chamava Birds Hotel, em frente ao HDT. Um hotelzinho bem simples, mas bem simples mesmo. Como eu perguntei qual o melhor hotel em frente ao hospital, ele me levou para o Birds Hotel. Eu fiquei lá até ser recebido pelo Nader e pela Juliana, que são as duas pessoas que fazem parte dessa minha história, que de uma forma indireta me trouxeram para cá. Foi ele quem me telefonou, foi a doutora Juliana que organizou essa vinda para cá. Naquele momento, quando eu visitei a cidade, quando eu entrei no Hospital Regional de Araguaína, que sempre foi um hospital público, sempre foi um hospital que ajudou muitas pessoas, mas sempre foi um hospital que teve vários problemas, como todo serviço público. Mas no primeiro dia que eu entrei lá e entrei no centro cirúrgico, aquilo me encantou de alguma forma, que decidiu a minha vida em mudar para cá. A partir daí eu voltei para São Paulo, então em setembro eu vim, conheci, visitei, voltei para São Paulo e organizei toda a minha vida, já com a intenção de mudar para Araguaína. E no final do ano, então foi setembro, quando chegou no final do ano, a minha residência terminava no final de janeiro, eu tive uma reunião com o meu chefe lá. E a primeira pergunta que eu fiz para ele, o que ele achava de eu ir embora para uma cidade pequena, no interior do Brasil, onde estava começando um serviço de oncologia e que não tinha cirurgião de cabeça e pescoço. Ele imediatamente falou, você está dando um grande passo e isso vai atender uma grande necessidade na nossa especialidade no Brasil. E tem aí na mão um grande desafio. A primeira pergunta que eu fiz, a segunda pergunta que eu fiz para ele é se havia condição de fazer isso. E ele me deu uma série de instruções que eu carrego até hoje para começar o serviço. Aí começa uma situação muito importante que eu passo nas minhas aulas de orientação, nas minhas aulas de planejamento, que é propósito. Por que vir para Araguaína? Por que cirurgia de cabeça e pescoço? Por que ele está tão distante? Então a gente precisa construir um propósito. O meu propósito na ocasião era criar um serviço de cabeça e pescoço num lugar que não tivesse
essa especialidade, porque é uma especialidade pouco presente no Brasil, ainda hoje é pouco presente, é uma especialidade que existe uma demanda muito grande, doenças da tireoide, câncer de pele, né, câncer de boca, e é uma especialidade apaixonante, porque, feliz ou infelizmente, só o cirurgião de cabeça e pescoço consegue resolver as doenças de cabeça e pescoço. O câncer de boca, né, não tem outra especialidade que consiga dar solução para isso. Lógico que nós precisamos de outras especialidades para ajudar no tratamento, mas a cirurgia é o cirurgião de cabeça e pescoço quem faz. Então, com esse propósito de construir um serviço, vir para cá, né, desbravar e trazer a cirurgia de cabeça e pescoço para o estado, é que me motivou a sair, largar tudo lá em São Paulo e mudar para cá simplesmente com o que eu tinha de mais importante, que era a minha formação. Eu sempre pensei que estar em São Paulo era formar e aprender tudo que eu poderia aprender para dar início a um serviço, né, que tivesse qualidade, que pudesse trazer resultados. A formação nossa nunca acaba. Nesses 20 anos que eu estou aqui, sempre estou em formação, sempre buscando o que há de melhor. Muita coisa mudou. Nesses 20 anos nós começamos, né, a atender numa sala pequena, até hoje eu conto isso. Eu comecei a atender no consultório, entendeu? Um paciente, depois de 3 meses de estar aqui. No segundo mês, 3 pacientes. No terceiro mês, 7 pacientes. E até então, esse número só tem aumentado e a gente tem conseguido ajudar cada vez mais pessoas. Hoje nós temos um grupo bem estabelecido, um grupo sólido, onde a gente consegue preservar vidas, onde a gente consegue fazer diagnóstico precoce, onde a gente consegue fazer um tratamento adequado e a gente consegue trazer o que há de melhor em cirurgia de cabeça e pescoço para uma região que está distante, mas que tem um potencial enorme. Não tenho preocupação nenhuma em dizer que o que tem de bom, o que tem de melhor que acontece em qualquer lugar do mundo, a gente consegue trazer para cá e fazer aqui, com bastante desafio e com bastante qualidade. Hoje a gente consegue produzir esse resultado e a gente consegue publicar, a gente consegue levar para congressos externos aquilo que a gente faz numa cidade pequena do interior, que muitas vezes as pessoas ficam abismadas. Como é que você consegue fazer isso lá em Araguaína? Porque a gente tem propósito de fazer o melhor e fazer bem feito, porque a gente tem esforço, porque a gente tem um grupo que ajuda, né? A equipe do Instituto Harmonia nos ajuda bastante, a gente tem um grupo no serviço público, né? Eu tenho pessoas formidáveis lá que nos ajudam muito a desenvolver esse trabalho e fazer um tratamento complementar, um tratamento multidisciplinar do paciente com câncer. Tudo isso parece ser muito simples, mas não, é um grande desafio, Todos os dias aparecem desafios novos e desafios gigantes. Quanto mais a gente se aprimora, quanto mais a gente arredonda o trabalho, mais desafios aparecem e isso para nós é motivador. Então eu sempre comento que o desânimo, a tristeza, a frustração, o susto, né, que às vezes as pessoas nos dão por não superar, não atender às nossas expectativas, às vezes é desanimador, mas eu entendo isso como um desafio, que a gente precisa ajustar, corrigir e melhorar. Então hoje todo dia aparece um desafio, todo dia aparece uma novidade que a gente precisa resolver. E isso é a medicina, isso é a cirurgia de cabeça e pescoço, isso é o tratamento do câncer. Né? A gente tem que ser um eterno insatisfeito no seguinte sentido, de hoje tá bom, mas eu quero fazer um pouco mais para amanhã estar melhor. E a gente não pode desanimar com isso, porque a gente tem propósito. Qual o propósito de estar aqui? Então eu tenho isso bem claro na minha cabeça. A gente tem que ter prioridades. Qual a nossa prioridade? Né? A gente tem nossa família, um resultado fantástico nesses 20 anos foram minhas filhas, minha esposa, a Fernanda, que eu sou casado há mais de 10 anos, e minhas 2 filhas, a Manuela e a Maite, que eu tenho o maior orgulho que elas nasceram aqui, nasceram no Dom Orione, estudam aqui, sempre viveram aqui. Isso é uma das maiores heranças que eu tenho do estado do Tocantins, que me acolheu muito bem. E a gente tem esse propósito de construir uma estrutura, construir uma situação. Às vezes a gente fica pensando em retorno. Acho que o melhor retorno financeiro, o melhor retorno é a satisfação. Então todos nós precisamos ter propósito. O nosso país é maravilhoso, nós temos regiões maravilhosas. A cidade de Araguaína ainda é uma cidade que acolhe muito bem e tem um campo enorme para produzir, para trabalhar, mas com propósito. Às vezes as pessoas acham que propósito é ficar parado, pensando, olhando, o que eu vou fazer. Não, de jeito nenhum.
Propósito é você estar trabalhando, estar produzindo, mas sempre refletindo naquilo que você está fazendo, sempre refletindo que resultado que aquilo vai trazer e se você está na rota certa, se você está no caminho certo. Então você precisa analisar o que você está fazendo, você precisa pedir a opinião das pessoas que estão ao seu redor, se o que você está fazendo está adequado. A gente tem que ter humildade para ouvir essas pessoas e fazer ajustes, né, para que a nossa rota esteja sempre alinhada com aquilo que a gente se colocou como propósito. Eu, como cristão, eu sempre coloco o meu propósito abaixo do propósito de Deus, e aqueles que são cristãos têm esse hábito. Eu sugiro fazer isso, sempre antes de definir, sempre antes de criar seu propósito, pede para Deus para ele dar uma mãozinha, que ele vai dar uma mãozona enorme e vai orientar nesse sentido. Então, depois de 20 anos estamos aqui, a gente já construiu um trabalho maravilhoso, mas cada dia que passa a gente vê que tem um trabalho maior ainda para fazer, né? E esse desafio ainda está cada vez maior. Então nós não temos fim. A gente fala que enquanto Deus está dando saúde, está dando oportunidade, tudo é uma oportunidade. Hoje estar vivo, hoje estar aqui é uma oportunidade. A gente precisa aproveitar essas oportunidades e construir, e trabalhar, e naquilo que você faz, ser bom naquilo que você faz. Então, sem falsa modéstia, hoje nós somos bons naquilo que a gente faz, mas precisamos melhorar muito, eu sempre falo isso. Hoje nós somos referência em cirurgia de cabeça e pescoço na região. Hoje o que tem de moderno em cirurgia de cabeça e pescoço a gente trouxe para cá, através do Instituto Harmonia, através dos hospitais parceiros nossos. Mas isso não é para nos confortar, isso é para nos motivar a estar cada vez melhor e trazer cada vez mais. Esse vídeo é uma comemoração desses 20 anos aqui, e nós vamos comemorar até a minha vinda definitiva para cá. Então, em setembro de 2002 eu pisei os pés aqui, e em fevereiro de 2003 eu vim definitivamente. A gente chama, né, de mala e cuia. Com a única coisa que eu tinha, que era meus livros, o carro que eu tinha, que era uma Toyota Bandeirante, daquelas bem antigas, carroceria de pau, e aquilo que era o mais importante, a vontade e o propósito de construir tudo isso que a gente fez nesses 20 anos.